Quantos aqui lembram do tema da série que a gente está ministrando? Se eu perguntar quanto é a sequência, a Isabela vai responder já, ela nem arrisca mais. Eu baguncei a cabeça dela quando a gente fez a ministração de Moisés, que tinham várias mensagens. Mas a gente vai dar continuidade a esse tema da vida em abundância, né? E a gente chega num ponto que é fundamental para que a gente possa ter uma vida em abundância. Talvez muitas vezes a gente não considera, a gente não olha para trás da nossa vida e para analisar quantos nossos relacionamentos nos trouxeram até aqui. Mas se você parar para pensar agora que eu estou te forçando a esse exercício, você vai lembrar que muitas das coisas que você conquistou na sua vida, onde você chegou, é porque tinha alguém do seu lado. Talvez seja um familiar, talvez seja um amigo, talvez seja um cônjuge, talvez seja alguém próximo. Você vai perceber que muitas vezes você foi crescendo na vida, foi conquistando coisas porque tinham pessoas ao seu lado que te influenciaram de alguma forma. Às vezes as pessoas são aquelas pessoas que são mais experientes ou que têm mais conhecimento e elas vão te puxar para mais perto delas, onde elas estão. E você vai aprender com elas, vai crescer com elas. Às vezes são aquelas pessoas que vão chegar para vocês e vão te dar aquelas broncas que você não quer ouvir, mas que você precisa ouvir. Porque são pessoas que se importam com você. Ninguém aqui gosta de ser repreendido, né? A gente gosta de normalmente acertar nas coisas. Mas existem pessoas que nos amam ao ponto de falar, olha, o que você está fazendo aqui está errado. Você precisa mudar isso. Se você não mudar isso daqui, você não vai sair do lugar onde você está. Você precisa crescer, você precisa, buscar, você precisa sair de onde você está. Só que por falta de reconhecer esse histórico na nossa vida, ou quantas pessoas nos contribuíram para que a gente chegasse até aqui, muitas vezes a prioridade dos relacionamentos ela cai na nossa vida. A gente vai focando em outras coisas, a gente vai focando em projetos, em sonhos, em coisas para o futuro. A gente começa a viver o presente e o futuro e a gente normalmente não prioriza os relacionamentos que vão nos ajudar a chegar aonde a gente quer chegar. Quantos aqui tem planos e sonhos para o futuro? Se não levantar a mão, eu vou ficar preocupado, hein? Nesses sonhos que você faz para o futuro, quantas pessoas fazem parte dele? Você está fazendo esses planos, imaginando talvez você e a pessoa mais próxima, você e sua família e seus filhos. Ou talvez nesses planos você está considerando outras pessoas que vão contribuir para isso e te ajudar a chegar lá. Quando a gente pensa normalmente em sonhos materiais, a gente pensa, olha, eu tenho meus contatos, as pessoas que eu posso ligar, e essas pessoas vão me ajudar, vão abrir uma porta nova para que eu possa... A gente pensa nesse sentido. Só que quando a gente olha para a vida em abundância que Jesus nos prometeu, normalmente a gente pensa que a gente vai chegar lá sozinho. Eu aceitei Jesus está aqui comigo, então não preciso de mais nada. Mas a realidade é que muito do seu crescimento espiritual, ou da maturidade que você vai alcançar, do ponto de vista espiritual, ela só vai ser desenvolvida se você estiver próximo de pessoas que vão te ajudar a desenvolver, a crescer e a experimentar uma vida em abundância. Por isso que o tema dessa terceira mensagem da vida em abundância é construindo relacionamentos. E você pode aplicar o que a gente vai falar aqui para praticamente todos os relacionamentos da sua vida, todos os seus planos, todos os seus objetivos. Mas a gente vai dar uma ênfase naquilo que a Bíblia diz sobre os relacionamentos. E como os relacionamentos são importantes para isso. E tem um camarada na Bíblia que conhece pouquinha coisa sobre Jesus, sobre a Bíblia, chamado Paulo. Não sei quantos de vocês pararam para pensar, mas depois de Jesus, no Novo Testamento, praticamente só deu Paulo. É o que mais nos trouxe doutrinas e ensinamentos a respeito de todas as coisas. E algumas coisas que Paulo diz a respeito de relacionamentos, de como a gente constrói relacionamentos. São praticamente um manual para aquilo que nós precisamos viver na nossa caminhada cristã. O texto que a gente vai ler aqui, a base dele está em Colossenses capítulo 3. A gente vai ler do 12 ao 14. E hoje eu vou esperar vocês abrirem as Bíblias. Enquanto vocês estão abrindo a Bíblia, eu fiquei pensando hoje. Talvez eu faça uma mudança radical aqui nos nossos cultos. Sabe o que eu sinto falta às vezes? De conversar com vocês.
de fazer pergunta para vocês e vocês participarem. Vocês já viram algum culto numa igreja que as pessoas falam? Eu acho que a gente deveria pensar em alguma forma da gente mudar isso, sabe? A gente tem uma estrutura onde fica tudo bonitinho, não pode nem sair do lugar porque tem a câmera e tem um monte de coisa, mas eu acho que a gente poderia mudar isso. Eu fiquei orando essa semana sobre isso, eu acho que a gente tinha que pensar em alguma coisa, como é que a gente faz isso? Sei lá, eu vou ministrar aí do meio, eu vou descer aqui, passar aí, eu não sei. Tem que... Esses dias quando eu fui ministrar lá no pessoal do Mosaico, o que me chamou a atenção lá? Eles colocaram o púlpito aqui embaixo. A Helena estava lá, eu ia falar que a Helena estava lá e acabou, deu branco. O púlpito estava embaixo. Eu fiquei na altura das pessoas, assim, próximas. E eu fiquei assim, olha, isso daqui é muito legal. Porque é como se eu estivesse próximo das pessoas, eu não preciso nem de púlpito, eu posso conversar com elas. E eu tenho orado por isso. Eu não sei, às vezes eu acho que tem gente que entra aqui e sai, nunca conversa com ninguém, então a gente precisa resolver isso de alguma forma. Então pensem aí, orem comigo sobre isso, que talvez a gente vai fazer uma mudança radical aqui e vai ter uma ministração um pouco diferente. Posso ler? Todo mundo achou aí? Todo mundo achou na tela, né? Samuel está sabotando a gente. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Embora esse texto tenha um tema talvez um pouco poético, e a gente tem que olhar um pouco mais no detalhe cada uma das coisas, ele deixa claro que a vida em abundância, ela não é vivida em egoísmo ou isolamento, mas ela é uma vida em comunidade. Os nossos relacionamentos podem edificar a nossa fé, edificar a nossa caminhada cristã e garantir que a gente cresça. Uma das coisas que a gente pensa sobre discipulado é quando tem pessoas mais experientes nos ensinando, nos desafiando, mas o crescimento vem através de relacionamentos. E nesse texto que Paulo deixa para nós, é como se a gente tivesse uma receita para a construção de relacionamentos saudáveis, relacionamentos duradouros e principalmente relacionamentos onde o amor de Deus está presente, onde é baseado em princípios cristãos. E ele cita algumas virtudes dentro desse texto, que a gente vai ver um pouquinho a seguir aqui, que são virtudes cristãs, né? Ele tem a compaixão, a bondade, a humildade, a mansidão, a paciência, perdão, amor. Essas coisas são fundamentais para que a gente tenha bons relacionamentos. E quando a gente olha para essas características, a gente pensa assim, então eu vou encontrar pessoas que tenham essas características para que eu possa me relacionar com elas. Mas o texto de Paulo não fala para as pessoas que a gente vai encontrar, ele fala sobre como nós devemos tratar as pessoas. Muitas vezes as pessoas não vão tratar a gente da forma como Paulo está dizendo que nós devemos tratar elas. E às vezes a gente faz um filtro e fala assim, se aquela pessoa não me tratar bem, eu também não vou tratar ela bem. Se aquela pessoa não tem paciência comigo, eu também não vou ter paciência com ela. Ou muitas vezes a gente, olha, aquela pessoa tem uma das características que me incomoda, então por isso, aquilo que eu sou ruim em fazer, eu não vou me esforçar para fazer. E assim os relacionamentos vão se desgastando, vão se distanciando. Agora, pensa por uma ótica que não é a sua, não é uma ótica confortável. Você acha que Deus vai colocar pessoas ao seu redor que são iguaizinhas a você, para vocês concordarem em tudo? Para vocês fazerem as mesmas coisas, para vocês atingirem os mesmos objetivos? Ou será que Deus vai colocar pessoas ao seu lado que vão complementar as suas fraquezas, as suas limitações e juntos vocês vão ser coisas maiores? Quando as pessoas pensam em montar uma sociedade, às vezes elas pensam de uma forma errada, falam assim, eu vou chamar aquele meu amigo, aquele cara, aquele que eu gosto, aquela pessoa. Mas uma sociedade normalmente existe um objetivo de construir alguma coisa, uma empresa, um projeto, e eu tenho falhas e limitações que eu preciso que sejam complementadas. E aí normalmente o sócio é aquele que traz aquilo que falta. Existe até um conceito no meio dos investimentos chamado de smart money, que é quando a pessoa vai montar uma empresa e ela arruma um investidor, mas ela não está, o investidor entra porque ele vai ter uma parte da empresa, mas ela não se importa com o dinheiro que ele vai colocar, mas com o conhecimento que ele vai agregar para aquele negócio. Ele só coloca o dinheiro para que ele tenha uma parte da empresa e legalmente ele possa ter comprado algo. Mas o interesse naquilo é sobre o conhecimento que ele vai trazer para aquele negócio. Se ele pudesse entrar sem dinheiro nenhum, ele entraria, porque não é sobre isso. Então existem pessoas que vão acrescentar na sua vida. E normalmente
As pessoas que mais acrescentam na nossa vida são as pessoas mais diferentes. E as pessoas mais diferentes são aquelas que a gente mais se afasta. Mas não é isso que Paulo está dizendo que a gente tem que fazer. Então a gente vai aprofundar aqui eu dividi em 3 pontos esse texto que a gente leu sobre Paulo. E o primeiro dele é sobre as virtudes cristãs. As virtudes que Paulo cita. Está no comecinho do texto. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Vamos fazer um checklist aí. Aí você faz uma avaliação sua. Como é que está aí a nota da profunda compaixão? Tudo é profundo aqui. Qual é a nota da compaixão aí na vida de vocês? Vocês têm muita compaixão? De 0 a 10, quanto que está? E a nota da bondade? E a nota da humildade? Da mansidão e da paciência? Agora que vocês deram a nota para vocês têm que perguntar para a pessoa que mais convive com você. Qual é a nota que ela dá para você em cada um? E você compara com a sua. Porque às vezes a gente não consegue perceber. A gente acha que é muito paciente, mas a gente está sem paciência. A gente acha que a gente tem muita humildade, e no fim das contas a gente não é tão humilde assim. Mas as pessoas mais próximas normalmente são aquelas que têm a nota real sobre a nossa vida, sobre cada um desses pontos. Mas Paulo está dizendo que nós temos que nos revestir de cada uma dessas características e qualidades, né? E por que ele diz isso? Porque nós temos um exemplo a seguir. E quando a gente olha para Jesus, todas essas características estão nele. A gente não quer ser imitador de Cristo, a gente não quer ser igual a Cristo. A gente tem que experimentar todas essas coisas. Viver todas essas coisas. A primeira coisa que tem nesse texto, fala sobre compaixão e bondade. Você consegue imaginar ter um relacionamento com alguém que não é bondoso e que não tem compaixão? Ou seja, não se importa com você e é ruim o tempo inteiro? Você consegue se imaginar ter um relacionamento com essa pessoa? Fica muito difícil, né? Agora, e se você for essa pessoa que não tem compaixão e também não é bondosa? Talvez não é porque você seja uma pessoa ruim, mas talvez porque você seja muito ocupado com as suas coisas e não tenha compaixão com os outros, não se importe tanto com os outros a ponto de ser bondoso com eles. Tanto a compaixão quanto a bondade, ela coloca as outras pessoas numa posição onde nós temos a disponibilidade de ajudá-las, disponibilidade de muitas vezes abrir mão de coisas nossas para abençoar alguém. É uma disposição a ajudar aqueles que precisam. Nem sempre as pessoas vão precisar a todo momento, mas eventualmente as pessoas que estão ao seu redor vão precisar de ajuda. Seja 5 minutos de atenção, seja de uma ligação, seja de um dinheiro emprestado que ela nunca vai pagar. Isso é até uma coisa engraçada, né? Quantas amizades vocês já perderam porque vocês emprestaram dinheiro para alguém e a pessoa nunca mais pagou? A Bíblia diz que quando você emprestar é para você esquecer, porque você provavelmente não vai pegar de volta e não tem no seu coração o direito de pegar isso de volta. Então assim, só empreste aquilo que você está disposto a perder, porque senão você vai perder uma amizade, um relacionamento. Efésios capítulo 4, versículo 32 diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. A segunda parte do texto fala sobre o perdão, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas esse texto está falando para a gente comparar aquilo que Cristo fez por nós, para que a gente possa fazer com as pessoas que estão ao nosso redor. Relacionamentos não são só benefícios para nós, mas muitas vezes é um preço que nós temos que pagar para ajudar as pessoas que precisam, para abençoar as pessoas que estão passando por dificuldade. Eu gosto da história do profeta Jeremias porque quando ele foi preso e colocado numa cisterna, o servo do rei chamado Ebed-Meleque foi e resgatou ele daquela cisterna. Só que ele fez aquilo porque ele tinha bondade, ele tinha compaixão. Ele foi e ajudou Jeremias porque ele
Viu que tinha uma injustiça, que ele sabia que Jeremias era um homem bom e ele foi e ajudou Jeremias. Só que ele não sabia que depois Jeremias ia ser aquele instrumento que Deus ia usar para abençoar a vida dele. Ele fez porque era aquilo que precisava ser feito, mas às vezes Deus trabalha dessa forma, de uma forma que chega até a ser irônica, onde ele usa o profeta para abençoar a vida daquele que havia salvo o profeta. Talvez tem pessoas ao seu redor que você nem gosta tanto, mas que se você for bênção, instrumento de Deus na vida dela, talvez um dia você vai se surpreender com aquilo que ela vai ser instrumento de Deus na sua vida também. As outras duas características ou virtudes que tem nesse texto fala sobre humildade e mansidão. E no ponto de humildade, o que é no nosso contexto de relacionamentos? O que é ser humilde num relacionamento? É não se colocar de uma forma superior às pessoas que a gente se relaciona, mas se colocar de uma forma a servir aquela pessoa, a entender que eu não sou o centro daquele relacionamento, mas aquela pessoa é alguém que Deus colocou para me abençoar e para que eu possa abençoar aquela pessoa. E a mansidão é aquilo que faz com que a gente trate essas pessoas de uma forma muito mais agradável do que elas merecem. Sabe aquela situação difícil? Sabe aquela pessoa difícil? Sabe aquela pessoa que te trata mal? Sabe aquela pessoa que te incomoda ao extremo? Que você tem vontade de responder, de revidar? A mansidão é aquilo que faz com que você dê uma resposta branda para aquela pessoa que não merece uma resposta branda. Aí vai muito do temperamento de cada um, né? Tem pessoas que têm temperamentos que são mais explosivos. A pessoa fala, já responde na hora, nem pensa. Parece que a pessoa não tem nem cérebro, só tem língua, passa direto e fala. E tem aquelas pessoas que já não falam, que até guardam para elas e guardam até demais. A gente não pode ser o extremo de falar tudo aquilo que tem na nossa cabeça, porque a gente tem que passar por um filtro do que a gente está lendo aqui. Será que a mansidão é algo que eu falo explosivamente? Não. A mansidão é algo que tem que ser filtrado pelas características, pelas virtudes, pelo caráter de Cristo. E a gente fala aquilo que a gente precisa falar, o que a gente deve falar, não aquilo que a gente quer falar muitas vezes. Mateus capítulo 11, versículo 29 diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Jesus fala que ele é manso e humilde de coração. Quando eu li esse texto, eu nunca tinha relacionado aquilo que Paulo tinha dito com o que Jesus falou. E eu fiquei pensando, será que Paulo leu esse texto aqui antes de escrever esse negócio? O próprio Jesus está dizendo que ele era manso e humilde. E a gente quer receber essa mansidão e humildade de Jesus sobre a nossa vida para o nosso benefício, mas muitas vezes a gente não consegue replicar isso para a vida de outras pessoas. E às vezes tem pessoas que precisam tanto dessa mansidão e dessa humildade, que elas com certeza não merecem nada do que a gente possa fazer para a vida delas. Mas se a gente não tratar elas dessa forma, talvez elas nunca vão encontrar em outro lugar alguém disposto a ser manso e humilde como Jesus foi. E as outras características que Paulo coloca, as outras virtudes, são a paciência e o suporte mútuo. Para que a gente precisa de paciência? Porque a gente tem pessoas que são diferentes da gente, são pessoas que erram, são pessoas que falham. E se a gente não tiver paciência, a gente vai estourar em algum momento. A gente vai se desfazer de pessoas, se afastar de pessoas. Muitas vezes a gente olha para aquilo que é fácil para a gente e a gente espera que as pessoas tenham a mesma facilidade que a gente tem em determinados assuntos. Mas às vezes elas têm dificuldade. Só que a gente não consegue enxergar que muitas vezes aquilo que é difícil para nós, às vezes é fácil para as pessoas que estão ao nosso redor. Agora imagina se a gente pudesse se alinhar com essas pessoas. Fala, como é que você tem tanta facilidade nessa área? Me ajuda. Eu vi que você tem um pouco de dificuldade aqui, eu também posso te ajudar nessa área. Será que a gente pode crescer junto? Eu te ajudo onde você tem a maior dificuldade, você me ajuda onde eu tenho a maior dificuldade. E juntos a gente vai caminhar para algo que
Deus tem para nós, a vontade de Deus para as nossas vidas. Esses dias eu vi uma observação, num vídeo, que Moisés deixou no meio dos textos dele. Tem um versículo onde Moisés escreveu sobre ele mesmo. Eu nunca tinha notado isso. Mas Moisés escreveu um versículo falando que ele era o homem mais paciente que existia. Olha assim, é óbvio que ele devia ser paciente para aguentar aquele povo lá. Mas é interessante que naquele versículo ele escreveu sobre ele mesmo, dizendo que ele era muito paciente. Agora, quão paciente vocês têm sido com as pessoas que cercam vocês? Às vezes a gente não é paciente nem com as pessoas que estão dentro da nossa casa, quanto mais com as pessoas que estão fora. Eu vou confessar uma coisa para vocês, aí você já fica a dica aí. Aonde que eu não tenho tanta paciência? Quando as pessoas começam a mandar uma mensagem no WhatsApp e eu não respondo e elas ficam mandando aquelas interrogaçõezinhas assim. Aí manda ponto, aí manda interrogação. Aí eu tenho que falar assim, eu nem vou olhar esse negócio agora, porque senão eu vou estar longe do que Moisés falou, que ele era muito paciente. Às vezes você está ocupado, às vezes você não pode responder. Mas às vezes as pessoas vão te levar ao limite, ao extremo, porque ela não está vivendo o que você está, ela não está sentindo o que você está sentindo. Talvez no exemplo do WhatsApp a pessoa está lá sem fazer nada e ela quer a resposta agora porque ela precisa, porque ela acha que ela é importante, mas você está ocupado do outro lado e ela não viu. Mas esse foi um exemplo. Tem pessoas que contaram no dia a dia de vocês que vão irritar vocês com coisas menores. E nós precisamos ser pacientes porque o nosso exemplo foi paciente. Eu ministrei esses dias para vocês, o único momento que Jesus não foi paciente foi quando ele virou as mesas do templo. Você não vai achar em nenhum outro momento ele ficando bravo ou irado, mas sempre com amor, com paixão, com paciência. E pensa que ele encontrava cada um de cada tipo. Gente pecadora, gente que fazia tudo errado, e ainda assim ele estava lá cuidando das pessoas. Gálatas capítulo 6, versículo 2 diz: levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Ele está falando que para a gente cumprir a lei de Cristo, a gente tem que levar os fardos pesados uns dos outros. Lembra que eu falei que a gente tem dificuldades e outra pessoa também tem dificuldades e a gente tem que ajudar uns aos outros? Isso é levar o fardo. Poxa, eu tenho uma dificuldade aqui, me ajuda? Eu te ajudo de uma outra forma. Às vezes é melhor do que a gente ajudar com dinheiro financeiramente, muitas vezes é melhor você chegar junto da pessoa e falar assim, eu vou te ajudar com esse negócio aqui. Estou vendo que você está sofrendo com isso. Suas finanças estão tudo estrupiadas, em vez de te dar dinheiro, eu vou te ajudar a resolver isso daí. Você quer ajuda? Esse é um exemplo. Nós temos que ajudar uns aos outros. Talvez um bom exercício para esse ponto seja você conversar com as pessoas que são mais próximas. Pegar essa lista de virtudes e perguntar para ela: onde que eu estou indo bem aqui, onde que eu estou indo mal? Porque se a gente não melhorar isso, a gente não vai ser parecido com Cristo nunca. A gente dizer para as pessoas que nós somos filhos de Deus, que nós somos a imagem de Cristo, que a gente reflete o caráter de Cristo, se as virtudes mais simples a gente não consegue expor. O segundo ponto fala sobre o perdão. E o perdão é uma coisa que sempre pega para as pessoas. Muitas vezes as pessoas falam assim, eu já perdoei tal pessoa. É o que a gente mais ouve, né? Eu já perdoei a pessoa. Mas dentro dela ainda tem alguma coisa que incomoda. Olha, já perdoei essa pessoa, eu não quero nem ver tão perto. Mas se ouve o nome da pessoa, por dentro já começa alguma coisa a borbulhar, ela nem sabe o porquê. A segunda parte do texto de Paulo diz: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Eu vou começar o texto de trás para frente, porque aqui é onde pega para as pessoas. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Se existe uma forma de você restaurar relacionamentos que foram se desgastando, se destruindo ao longo do tempo, é através do perdão. Só que a exortação de Paulo não é para você perdoar do jeito que você acha que você tem que perdoar. É para você perdoar da mesma forma que o Senhor te perdoou.
E aqui é onde pega para a maioria das pessoas. Porque muitas vezes a gente perdoa do jeito que a gente quer perdoar. E eu vou explicar um pouquinho mais para vocês entenderem. Mas a gente perdoa do jeito que a gente acha que a gente deve perdoar. Só que se a gente comparar o jeito que a gente perdoa as pessoas com o jeito que Jesus nos perdoou, talvez Jesus nem estivesse falando com nós mais. Porque às vezes a gente perdoa e fala assim, eu quero perdão, mas eu quero distância. Imagina se Jesus nos perdoasse e falasse assim, a partir de agora você está perdoado, mas eu quero distância de você. Às vezes as mágoas, o ressentimento, eles tomam conta. A gente nem percebe, mas a gente está vivendo situações ou tomando decisões por conta de mágoas e feridas em relação às outras pessoas. A gente cria expectativas, a gente tem talvez um padrão de que as pessoas deveriam agir de uma certa forma e quando elas não agem dessa forma, a gente se frustra, a gente se fere, a gente se fecha e a gente se engana achando que nós estamos curados porque perdoamos. Mas o perdão é aquilo que faz com que os nossos relacionamentos floresçam. Não tem uma pessoa que você conhece que você não vai precisar perdoá-la. Ainda que seja difícil, se você quiser que os seus relacionamentos cresçam. Entenda que o perdão é como se fosse um adubo que você coloca na terra para uma planta crescer. É a nutrição para o seu relacionamento se desenvolver. Sem perdão, não existe relacionamento saudável. Quando Paulo diz que a gente tem que suportar uns aos outros e perdoar as queixas como o Senhor perdoou, esse é o filtro que nós precisamos fazer. Agora, o que o perdão traz para as nossas vidas? A gente tem, é como se a gente estivesse doente dentro da gente, a nossa alma, as nossas emoções. E muitas vezes isso gera consequências físicas no nosso corpo. A gente brinca, né? Fala aquele ditado que quando a gente não perdoa alguém é como se a gente estivesse tomando veneno esperando que a outra pessoa morresse. E de fato isso tem, muitas vezes, uma manifestação física no nosso corpo. A Bíblia conta aquela parábola de um servo que não perdoou o seu conservo. E o rei mandou que ele fosse atormentado pelos verdugos. Existe uma questão espiritual acerca do perdão. Mas existe uma questão física. Que muitas vezes as pessoas estão lidando e elas não conseguem se libertar ou romper em relação a isso. Existem cadeias espirituais que são quebradas com o perdão. Muitas vezes em aconselhamento, o Espírito Santo direciona para a gente perguntar se as pessoas têm alguma mágoa em relação às pessoas e elas nunca lembram de nada. Mas quando ele direciona para alguma coisa, fala assim, e tal pessoa? Normalmente a pessoa desaba a chorar, porque tem alguma mágoa, alguma ferida que ficou lá atrás e Satanás esconde, sabe? Impede as pessoas de olharem sobre isso. Uma vez a gente era um aconselhamento, alguma coisa, e a gente ia orar para uma pessoa que estava com enfermidade, e era uma oração por cura. E eu lembro que a pessoa tinha ido até a nossa casa, a gente ia orar para que ela fosse curada, e eu estava pronto para orar para que ela fosse curada. Eu ia botar a mão na cabeça dela e ia declarar para que ela fosse curada. Só que antes de eu orar, assim, o Espírito Santo tomou a Fernanda de uma certa forma que ela cortou assim a conversa no meio do nada e ela falou assim, e a sua mãe? Você não falou nada da sua mãe até agora. Assim, foi muito repentino, mas assim, eu vi que era um direcionamento do Espírito Santo e eu fiquei quieto, eu estava pronto para orar pela pessoa. E a pessoa desabou de chorar na mesma hora. E aí quando ela começou a contar coisas que tinham acontecido no passado, a gente descobriu que tinha uma falta de perdão ali. E talvez seja a coisa mais atípica que eu já vi na minha vida. A gente conduziu ela para que ela liberasse perdão e a gente entende que foi um perdão genuíno. E minutos depois, ela passou por um processo de libertação, onde talvez demônios tenham saído porque houve um início de manifestação, mas em seguida ela deu um grito e foi curada fisicamente do que ela tinha de enfermidade. E a gente nem orou por ela para ser curada, mas ela precisava liberar perdão. Ela estava guardando aquela mágoa, ela estava guardando aquilo, tinha uma brecha, questões espirituais, mas ali foi tudo restaurado quando ela decidiu perdoar. Muitas vezes o perdão parece algo racional e parece algo que a gente olha de uma forma material.
mas ele tem um aspecto espiritual muito mais profundo do que isso. Tiago capítulo 5, 16 diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é muito eficaz. Então existem coisas que nós precisamos pedir perdão para Deus, existem coisas que nós precisamos pedir perdão para as pessoas. E o meu direcionamento é sempre assim: se você pecou, você tem que pedir perdão para Deus. Mas se você pecou também contra alguém, você tem que pedir perdão para a pessoa que você pecou contra ela. Eu já conversei com pastores que eles falam assim: não, se você adulterou, não conta para sua esposa ou para o seu marido, porque você só pedir perdão para Deus, está tudo resolvido. E eu não acho que funciona assim dessa forma. Porque onde há mentira, existe mais pecado. Onde há o engano, existe mais pecado. E todo pecado é uma brecha para a vida das pessoas. Então, se existe algo que está escondido, que precisa ser confessado, precisa ser escancarado e precisa ser restaurado. Muitas vezes as pessoas têm medo de se expor porque a exposição vai... O que as pessoas vão pensar dela? Só que essa exposição, muitas vezes é o que Deus precisa no coração delas, para que Ele possa restaurar cada uma dessas vidas. E quando a gente decide perdoar, existe a restauração dos relacionamentos. Quando a gente decide pedir perdão, quando a gente decide perdoar. Talvez você tenha feito algo errado contra alguém, você vai pedir perdão para a pessoa e ela vai falar assim: eu não te perdoo, não quero saber de você. Mas você fez a sua parte. O peso, aquilo que estava dentro de você, você limpou. Mas nem sempre os relacionamentos vão ser restaurados, porque às vezes a pessoa do outro lado não quer. Às vezes não é uma pessoa cristã, às vezes a pessoa não compartilha dos mesmos princípios. Na maioria dos casos, a pessoa se sente tocada com a sua atitude de pedir perdão e ela também vai agir da mesma forma. Mas existem pessoas e pessoas. Tem um texto aqui que eu anotei, não sei se eu anotei 1 Coríntios ou 2 Coríntios, ele diz: agora, porém, vocês devem perdoar-lhes e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. O que esse texto diz? Que se a gente perdoar alguém, a gente precisa consolar essa pessoa que errou, para que ela não seja consumida por excessiva tristeza. A gente vai falar sobre a depressão no dia 4. E esse texto fala que existe uma relação entre o perdão e as consequências do ato de ter errado, de ter pecado, de ter machucado alguém. Se o texto diz que nós temos que consolar a pessoa para que ela não caia em excessiva tristeza, que seria talvez uma depressão, ele mostra que existe uma relação entre o perdão e a nossa alma. Não é simplesmente algo físico, não é simplesmente algo racional, mas existe algo que afeta a nossa alma. E ainda que nós estejamos perdoados, a gente tem um inimigo chamado Satanás, que vai sempre acusar aquele que errou e que pecou. Talvez a pessoa nunca se sinta completamente curada, restaurada, liberta, enquanto ela estiver ouvindo aquilo que Satanás tem para dizer. Mas existem pessoas que Deus coloca ao nosso lado, para não permitir que a gente entre nessa profunda tristeza. Mas pessoas que vão olhar para a gente e falar assim: olha, você errou, você caiu, mas agora é hora de você levantar. É hora de você erguer a sua cabeça e recomeçar. Que propósito a gente tem se a gente ficar remoendo as coisas que a gente errou na vida? Talvez a gente nem estivesse aqui hoje nessa ministração. Eu queria que você fechasse os seus olhos por uns 30 segundinhos. Eu vou fazer uma oração rápida, mas eu queria que você buscasse na sua história, na sua mente, pessoas que te feriram, pessoas que te magoaram. Talvez você nem lembre mais delas, mas o Espírito Santo vai te mostrar agora. Senhor, na autoridade do nome de Jesus, Pai, eu oro, Senhor, para que no coração dos teus filhos agora se manifeste, Senhor, pessoas que os magoaram, pessoas que os feriram, Senhor. Que ao longo dos anos, Senhor, muitas vezes essas feridas ficaram encobertas, guardadas, mas elas estão lá, Senhor, e muitas vezes elas são acessadas de forma inconsciente, Senhor.
E oro, Senhor, em nome de Jesus, para que o Senhor venha trazer a lembrança, Senhor, os nomes das pessoas que magoaram e feriram os teus filhos. E eu oro também, Senhor, para que o Senhor traga, Senhor, nas mentes, Senhor, nomes de pessoas que eles feriram, muitas vezes sem saber, Senhor. E ainda que eles não entendam, Senhor, porque esses nomes estão vindo à tona, Senhor. Que eles tenham a certeza, Senhor, que são pessoas que precisam de perdão, ou que precisam ser perdoadas. Senhor, eu oro em nome de Jesus, Senhor. Não permita, Senhor, que esse momento passe em branco, Senhor. Mas que os teus filhos e filhas possam buscar e consertar, Senhor, todos os relacionamentos que foram planejados por Ti, Senhor, para as suas vidas, mas que foram desfeitos ao longo do tempo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. E o terceiro trecho da mensagem de Paulo fala sobre o amor. Mas Paulo fala do amor como elo perfeito. Quando eu vi esse texto, eu fiquei pensando assim, eu acho que eu nunca chamaria o amor de elo perfeito. Mas quem sou eu para discutir com Paulo? Talvez eu usasse outros termos. Mas algumas coisas muitas vezes me chamam a atenção. Mas Paulo fala que a gente tem que se revestir no amor, porque esse amor é o elo, é aquilo que liga, aquilo que faz com que todas essas virtudes se manifestem e façam com que os relacionamentos sejam saudáveis. Você não vai conseguir ter um relacionamento que prospere se você não tiver amor. E o amor não é um sentimento, como muitas vezes a gente pensa, mas é uma decisão, uma escolha que a gente tem que renovar todos os dias. A gente tem que decidir agir em favor das pessoas, a gente tem que decidir gostar das pessoas. É engraçado porque quando a gente fala sobre isso, né, que o amor é uma decisão, a gente pergunta assim, você acha que você se apaixonou pela pessoa que você casou, ou pelo seu namorado? E as pessoas acham que é aquela paixão, aquele momento, aquilo que eles sentem. Mas em algum momento ali houve uma decisão. Fala assim, eu quero gostar dessa pessoa. Talvez inconsciente, porque a gente não é programado para pensar nisso. Mas em algum momento houve uma decisão de gostar daquela pessoa. Então Paulo fala que o amor é o elo que une todas as virtudes e mantém os relacionamentos saudáveis. E ele chama de o elo perfeito. E como é que a gente expressa o amor? Através de atitudes, através de ações. Sabe quando você fala assim, olha, eu amo você, mas a pessoa fala assim, ama nada. Por quê? Porque ela não consegue ver nas atitudes, ela não consegue ver no dia a dia, ela não consegue ver na prática. Se a pessoa for linguagem de afirmação, palavra de afirmação, está ótimo, ela vai ficar feliz se você falar que ama ela. Mas não adianta você falar que ama uma pessoa se você não faz nada por ela, você não se importa com ela, você não pensa nela. Então as ações, aquilo que a gente faz de forma concreta, ou as obras que a gente faz por amar, são aquilo que demonstra de fato o amor que a gente tem. Sabe quando a gente fala que a gente é cristão, que a gente ama Jesus e que a gente é igual a Ele? Mas se a gente não faz nada pelo próximo, será que a gente está sendo igual a Ele mesmo? Agora tem pessoas que fazem muito pelo próximo. Talvez essa de fato ame muito a Jesus. 1 João capítulo 3, versículo 18 diz, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Não é de palavra, não é aquilo que a gente fala da boca para fora, mas daquilo que a gente faz. Em 1 João 4, 12 diz, ninguém jamais viu a Deus, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Ele está dizendo que nós temos que amar uns aos outros. Porque aí nós vamos demonstrar que Deus permanece em nós. Quando a gente ama as pessoas ao nosso redor, independente se elas merecem ou não, a gente está demonstrando as virtudes e o caráter de Cristo para as pessoas que muitas vezes não o conhecem. Ou às vezes o conhecem e não enxergam
as virtudes e as características de Cristo na nossa vida. Eu falei agora e eu lembrei, certa vez eu conversando com uma pessoa, ela falou assim: você é diferente das pessoas da minha família. Porque todo mundo aqui é cristão, todo mundo aqui vai na igreja, mas eles só ficam pegando no meu pé, só ficam implicando comigo, ficam pegando a Bíblia, querem colocar na minha cabeça, enfiar a goela abaixo. Qual é a mensagem que essa pessoa passou nesse relacionamento para outra? Ela passa uma mensagem de que mais importante é aquilo que ela aprendeu da Bíblia do que a vida daquela pessoa. Talvez faltasse todas essas características e virtudes que a gente viu aqui. Mas se você olhar para aquilo que Jesus fez, você nunca vai achar um Jesus que pegou uma Torá e tentou enfiar a goela abaixo das pessoas. Tentou obrigar as pessoas a acreditar naquilo que ele pregava. Só que muitas vezes, como cristãos, a gente se coloca numa posição superior para que a gente possa impor coisas sobre as pessoas. A gente fala normalmente que é uma falta de sabedoria de lidar com as pessoas, mas é aquilo que ganha as pessoas não é o conhecimento que a gente tem, mas o cuidado e a atenção que a gente dá para as pessoas, o amor que a gente dá para as pessoas. Às vezes a gente não precisa nem falar muita coisa, mas a gente precisa se importar com as pessoas como Jesus fez. Esses dias a gente foi visitar uma pessoa lá, uma casa de um cliente da Isabela, e aí me chamou a atenção que no final eu agradeci por terem recebido, e ele falou assim: não, eu que agradeço, que você perdeu a sua manhã para estar aqui me visitando. E aí eu entendi que talvez o que ele mais precisasse ali não era nem de uma oração, não era nada, mas era de alguém que demonstrasse que se importava com ele, a ponto de deixar seus compromissos para estar lá. Ele se sentiu querido, ele se sentiu amado. E talvez a gente precise fazer isso com as pessoas que estão ao nosso redor. Existem muitas características no amor na Bíblia. Eu vou ler mais 2 versículos, mas 1 Coríntios 13, todo mundo conhece. Principalmente se casou, tinha algum versículo desse aí no casamento de vocês, com certeza. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Talvez a gente pudesse resumir em tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Será que a gente consegue amar as pessoas ao nosso redor? Desse jeito? Sofrendo o que for necessário, crendo mais do que necessário, esperando tanto quanto seja necessário e suportando tudo aquilo que não seria necessário suportar. 1 João 4, 7 a 8 diz: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A gente fala que a gente conhece se a árvore é boa pelos frutos. A gente conhece um cristão, se ele é um cristão de verdade, pelos frutos. E se um cristão não demonstra amor pelas outras pessoas, não tem como ser cristão. Sabe todas aquelas pessoas que o Espírito Santo te mostrou agora há pouco? São pessoas que precisam sentir o amor de Deus através da sua vida. O perdão, o liberar perdão, o pedir perdão, ele faz parte do processo. Mas essas pessoas precisam sentir o amor de Deus através da sua vida. E você só vai conseguir amar as pessoas quando você se sentir amada por Deus. Quando você estiver cheio do amor de Deus na sua vida, quando você tiver a certeza de que Jesus se importa tanto com você e te ama tanto, aquilo que as pessoas fazem para você não vai fazer diferença, porque você vai estar cheio daquilo que você recebeu. Queria que vocês ficassem de pé para a gente começar o encerramento. A gente fala sobre vida em abundância. Só que não existe vida em abundância se a gente não tiver uma abundância de relacionamentos abundantes. Ficou estranho isso, né? Mas a gente precisa de muitos relacionamentos
E esses relacionamentos precisam ser abundantes na nossa vida. Não adianta eu ter um monte de relacionamento e eles são todos ruins. Não adianta eu ter um relacionamento bom e não ter mais nenhum. Deus tem pessoas que Ele colocou na sua vida para que você seja bênção na vida da pessoa e a pessoa seja bênção na sua vida. Mas se os relacionamentos estiverem rompidos, se os relacionamentos estiverem destruídos, se há, ainda que não seja algo visível, mas há um distanciamento, talvez você nunca experimente a vida em abundância que Jesus prometeu para você. Muitas vezes eu penso na nossa vida como um quebra-cabeça gigante. E a gente não tem todas as peças. Mas as pessoas que Deus coloca ao nosso redor têm as peças que a gente precisa. E a gente tem a peça que ela precisa. Para que a gente possa cumprir o plano de Deus. As pessoas que têm as qualidades, as habilidades, vão ser acrescentadas constantemente à nossa vida. Se a gente não tiver essa habilidade de construir e cultivar os relacionamentos, a gente vai matar alguns, a gente vai perder alguns, e a gente não vai conseguir prosperar nos planos de Deus para a nossa vida. Mas hoje é um tempo de restauração de relacionamentos. Não sei se sua lista está grande ou se sua lista está pequena, mas a gente vai orar por isso logo em seguida. Os nossos relacionamentos, a forma que nós nos relacionamos com as pessoas que estão ao nosso redor, refletem aquilo que Jesus é para nós, ou quão presente Ele está na nossa vida. Se as pessoas que olham para nós não enxergam Jesus na nossa vida, tem alguma coisa errada com a gente. E muitas vezes o problema não está nas pessoas ao nosso redor, mas está em nós mesmos. Muitas vezes a nossa falta de compaixão, a nossa falta de humildade não permite que a gente possa ser instrumento de Deus na vida das pessoas e elas serem instrumento da nossa vida. Mas quando a gente se reveste dessas virtudes que Paulo citou, e a gente pratica o perdão e escolhe, decide amar essas pessoas, a gente começa a construir relacionamentos que não só vão nos abençoar e abençoar as pessoas, mas vão glorificar a Deus através das nossas vidas, da vida dessas pessoas e de tudo aquilo que nós vamos fazer junto com elas. Queria que você fechasse os seus olhos por um instante. É normal que ao longo da nossa caminhada, da nossa vida, as pessoas nos machuquem, nos firam. Algumas intencionalmente, algumas sem intenção. Mas não é normal que um cristão caminhe sem que haja restauração. Todos nós queremos que os nossos relacionamentos sejam saudáveis. Mas muitas vezes falta um passo da nossa parte de fazer a coisa certa, de tomar a iniciativa. E eu vou orar para que não seja uma decisão racional sua, mas que o Espírito Santo possa te direcionar. Ainda que você não compreenda, ainda que você não consiga imaginar o motivo de o Espírito Santo ter te mostrado a essa pessoa, que Ele possa te direcionar para aquilo que precisa ser feito. Talvez você vai ter que sair daqui e gravar um áudio no WhatsApp ou ligar para alguém em seguida. Não perca essa oportunidade, porque esse é um tempo de restauração. Talvez você vai ser usado para abençoar alguém que não está bem. E talvez essa pessoa vai te abençoar. Mas se existe algo no seu coração que muitas vezes vem à tona, isso é um sintoma de algo que não está resolvido. É um sintoma de uma mágoa, de uma ferida que não foi curada, que não foi tratada. Senhor, na autoridade do nome de Jesus, Pai, eu coloco diante de Ti, Senhor, cada um dos Teus filhos e filhas, Senhor. E eu declaro caindo, Senhor, por terra, Senhor, toda barreira, todo impedimento para que haja restauração dos relacionamentos, Senhor. Seja relacionamentos dentro de casa, seja relacionamento entre pais e filhos, Senhor. Marido e esposa, namorados, irmãos, parentes, Senhor. Companheiros de ministério, Senhor, o que quer que seja, Senhor, onde quer que esteja a divisão, onde quer que esteja, Senhor, a ferida, o afastamento, Senhor.
Eu oro para que haja, Senhor, uma restauração através do Teu Espírito Santo, Senhor. Que o Senhor possa reforçar, Senhor, todas as pessoas que eles precisam pedir perdão, todas as pessoas que eles precisam liberar perdão, Senhor. E eu oro, Senhor, para que haja uma restauração completa, como foi aquele testemunho que eu contei na minha casa, onde não foi necessário nenhum tipo de oração, mas simplesmente uma decisão, Senhor. Eu oro, Senhor, para que todos aqueles que possam ter, Senhor, pecados escondidos, pecados guardados, que eles possam, Senhor, colocar para fora, que eles possam, Senhor, se expor, para que eles sejam curados, para que eles sejam restaurados. A Tua palavra diz que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, Senhor. E nós oramos, Senhor, para que haja misericórdia, Senhor, em cada perdão liberado, em cada perdão solicitado, Senhor. Nós declaramos, Senhor, que a cada perdão, Senhor, todas as brechas sejam fechadas, Senhor, e todo acesso do inimigo, Senhor, seja destruído, Senhor. E nós declaramos agora que bata em retirada, Senhor, todo enviado de Satanás, Senhor, que um dia teve legalidade sobre essas vidas, Senhor. Nós declaramos que ele não tem mais legalidade. Nós declaramos que Satanás não tem acesso mais a essas vidas, porque o perdão foi liberado, porque o perdão foi solicitado, Senhor. Nós oramos para que haja restauração dos relacionamentos, Senhor. Nós oramos, Senhor, para que haja construção de novos relacionamentos, Senhor, que estão nos Seus planos, Senhor. Que não sejam, Senhor, só os relacionamentos que nos agradam, mas que sejam os relacionamentos que o Senhor planejou para as nossas vidas, Senhor. Dá-nos, Senhor, essas virtudes, cada uma delas, Senhor, para que nós possamos, Senhor, cada vez mais Te representar para as pessoas que estão próximas, para as pessoas que ainda não Te conhecem, Senhor. Usa, Senhor, as nossas vidas como Seus instrumentos, Senhor. Não porque esperamos receber nada em troca, não porque esperamos que as pessoas sejam bondosas conosco, não porque esperamos que elas se transformem, que elas mudem conosco, Senhor, mas por obediência a Ti, Senhor, por aquilo que o Senhor espera que nós façamos, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu coloco diante de Ti, Senhor, cada um dos Teus filhos e filhas, Senhor. Trabalha, Senhor, nos seus corações, Senhor, nas suas mentes, nas suas almas. Que eles possam, Senhor, sentir o Teu perdão e o Teu cuidado. Que eles possam se sentir tão amados, Senhor, a ponto de amar, Senhor, cada um dos Teus amigos mais próximos, inimigos mais próximos, aqueles que ferem, aqueles que ofendem, Senhor. Que não seja algo, Senhor, que vem da nossa capacidade, mas que venha de Ti, Senhor. Só o Senhor conhece os planos que o Senhor tem para cada um dos Teus filhos e filhas. Só o Senhor sabe, Senhor, aquilo que eles precisam. Só o Senhor sabe as pessoas que têm aquilo que eles precisam, Senhor. Não permita que eles sejam roubados, Senhor. Não permita, Senhor, que pessoas sejam afastadas, mas que eram pessoas escolhidas por Ti, Senhor. Faz, Senhor, um mover de restauração, Senhor. Restaura não somente os relacionamentos, mas a unidade de pensamento, Senhor. Que eles possam planejar juntos, que eles possam sonhar juntos, que eles possam construir juntos, e que eles possam experimentar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para as suas vidas juntos, Senhor. Como companheiros, como corpo de Cristo, Pai. Senhor, eu oro em nome de Jesus, para que todo o relacionamento rompido que veio de Ti, Senhor, seja restaurado agora em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Senhor, abençoa os Teus filhos e filhas, Senhor. Que eles possam voltar, Senhor, para suas casas em segurança, Senhor. Tira, Senhor, todo medo, toda vergonha, Senhor, de pessoas que talvez vão sair daqui e precisam ligar para alguém, falar com alguém, Senhor. Que a timidez, que a vergonha, que a preocupação não venha impedir, Senhor, de que eles façam aquilo que o Espírito Santo colocou nos seus corações para que haja restauração, Senhor. E eu oro, Senhor, para que eles venham a experimentar, Senhor, mais um nível de vida em abundante nos seus relacionamentos, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que Deus abençoe, que vocês tenham uma excelente semana, em nome de Jesus. Amém.